Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. E nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o assunto. Você já se perguntou por que às vezes algumas pessoas fazem tanto esforço, trabalham tanto, correm, lutam e parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não dão certo ou não acontecem? Em algum momento você já se questionou, já se perguntou por que acontece isso? Ou às vezes em questão de relacionamentos, de trabalho, de questão de conquistas. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muito bem, eu sou Andréa Mendonça, terapeuta holística aqui, e se você não me conhece ainda aqui no canal, se você é novo ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe também o vídeo, se você gostar do vídeo no final, e vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu acho que nos maiores desafios da vida, quando a gente não tem ainda aquela percepção, aquela clareza, nós, ou dependendo da crença que nós temos, nós acreditamos que só chegaremos a algum lugar ou só conquistaremos alguma coisa através do esforço duro, através das dificuldades, através das lutas. Muitas crenças são passadas para nós que nós precisamos realmente sofrer ou sermos testados por Deus para chegar a algum lugar, ou até mesmo para ver se Deus está testando a nossa fé ou a nossa capacidade de confiar nele, para a partir daí, depois se passarmos no teste, aí nós vamos adquirir recompensas ou recursos ou bons resultados. Mas se você soubesse que tudo é energia, que antes das coisas acontecerem na prática, elas acontecem num campo muito mais sutil, anterior àquilo que eu posso tocar e aquilo que eu posso ver. E se você exercitasse mais a prática dessa materialização dessa energia antes disso se tornar real. Eu vou dar para vocês um exemplo. Aqui na frente, onde eu moro, existe, quando eu comecei a morar aqui há 2 anos atrás, ou melhor, menos de 2 anos que eu moro em Quebra, tinha um prédio que estava começando a ser construído. E esse prédio, um belo dia eu estou olhando para aquele prédio, eu estou vendo aquela movimentação toda, de repente só tinha um terreno com jardim, com árvores lindas, e de repente aquelas árvores foram derrubadas para construir aquele prédio. E eu estou tomando café da manhã, olhando aquela cena de fora daquele cenário, como observador que está observando algo, e eu percebi que aquilo era algo que estava começando a ser colocado em prática. Aquilo saiu da ideia de alguém, como qualquer coisa que é inventado, que é construído na prática, aquilo saiu antes da ideia de alguém. Então essa é uma referência que eu vou dar aqui para vocês. E esse exemplo aqui é para aquelas pessoas que falam: André, eu não consigo, eu tento, eu faço de tudo, mas não consigo acreditar como que isso acontece, como que é essa força do pensamento, essa força da visualização, da materialização, como é que é isso? Eu já tentei, já fiz de tudo e não consigo. Então, olha só, siga aqui esse meu raciocínio. Então, eu estou observando aquele prédio que será construído, um complexo, vários prédios serão construídos, isso há algum tempo atrás. Então, estou dando um exemplo para vocês. E eu estou ali tomando meu café da manhã e estou observando. E eu pensei aqui comigo, isso é algo que saiu dos planos de alguém. E daqui eu não sei quanto tempo esse prédio estará pronto. Mas ele é tão grande, ele é gigante. Ele é um complexo de vários prédios, então, para isso se tornar real, várias pessoas vão passar por cada um por uma fase, por uma etapa, por um setor, vários profissionais, mas aquilo foi criado antes, aquilo não existia antes. Para o que um prédio seja construído, existe toda uma estrutura, não é? De alguém que vai dar forma àquela planta, para depois alguém copiar aquela planta e fazer aquilo virar real. Então, assim, isso serve para qualquer coisa que você queira colocar em prática na sua vida, realizar, materializar. Tudo começa numa ideia.
tudo começa num pensamento. E o pensamento, de repente alguém disse, vamos construir um complexo de 3 prédios. E aí, isso era só uma ideia. E de repente, surgiram-se os meios e aquilo tomou forma no papel. E aí, depois, aquilo foi tomar forma no plano físico, através dos construtores, cada um no seu setor diferente. Então, essa analogia aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês do prédio, dia a dia eu vou vendo o prédio ficar pronto. E junto com isso, eu falei, há um projeto que eu tenho aqui também é possível, vou acompanhar esse crescimento aqui desse prédio para colocar em prática também esse meu projeto aqui, porque se o prédio vai ficar pronto, o meu projeto também vai ficar pronto, já que o prédio é uma coisa muito maior, muito mais trabalhosa, não é? Então, eu vou também aqui dentro da minha simplicidade colocar em prática esse meu projeto. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, para aquelas pessoas que não entendem, seja lá o que for isso aí que você diz, eu não acredito, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz de fazer por isso, isso e aquilo, aí já vem a sua crença, né, de ficar duvidando quando você começa colocar essas dúvidas, você já começa a tropeçar, um pé seu faz você tropeçar no outro, e aí se torna mais difícil de você colocar em prática. Então, o exercício é, o que eu quero realizar? O que eu quero materializar? Primeiro eu crio isso no meu pensamento. Eu começo a ficar com essa ideia fixa em relação a isso e eu vou ficar pensando aqui, nossa, eu posso fazer assim, eu posso fazer daquele outro jeito, eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, e eu começo da forma. E eu suspiro, eu olho para o céu, eu olho para lá, eu medito, mas aquela ideia está na minha mente e eu começo a dar vida àquilo. Até que um dia você dorme e acorda e aquilo se torna real, possível. Isso pode ser em relação a você ser feliz no amor, isso pode ser em relação a você conquistar realmente a sua independência financeira, isso pode ser em relação a uma carreira, um trabalho, a uma profissão, isso serve para qualquer coisa, isso serve para uma realização de uma cura, de você ter um problema físico e você começar a trabalhar nisso, se ver curado, se ver saudável, ter qualidade de vida, isso serve para tudo. Porque as coisas, sim, elas acontecem nesse plano da energia, tudo é energia, tudo acontece anterior à matéria. A matéria é uma pequena parte daquilo que a gente consegue ver. A maior parte das coisas acontecem antes, é que a gente não percebe, a gente vibra numa frequência muito mais densa, então nós não somos capazes de perceber a grandeza dessas coisas. E um ponto interessante aqui, você tem que trabalhar nisso mentalmente e começar a perceber o momento certo, porque às vezes você tem a ideia e você percebe que você deixa passar essa ideia, porque você não estava atento. Então, na hora que essa ideia vem desse algo que você deseja materializar, porque o universo vai te mandar essas informações agora para você dar vida a isso, na hora que você atento aí, meditando, tomando conta com esse pensamento fixo em relação a isso, que você começa a observar, você começa a ser bombardeado por várias informações para você colocar isso em prática ou para você acessar esse algo que você quer. Em relação a esse assunto, tem bastante conteúdo e bastante informação, tanto no meu e-book, o Caderno da Gratidão, quanto na live também que eu falei, e várias outras lives e vários outros guias e e-books que estão por vir. Então, esse conjunto de informações, sempre nessa parte teórica, você tem bastante informação, inclusive na parte de você dar forma a tudo isso. Então, uma parte é quando você começa realmente a acreditar que tudo é energia. O pensamento é energia, mas ele também agora é matéria, porque ele está aí às voltas com você, ele está em você. Quando você começa com esse pensamento, você começa a perceber realmente, aí você começa a substituir esses pensamentos essas crenças que vão invadir esse seu campo, fazendo com que você duvide disso, você já vai logo tirando elas, porque você está exercitando, e aí você começa a dar forma, e você se prepara, né, para receber esse algo que você sabe que você terá, e que você é capaz de trazer, de dar vida a isso, de dar energia, de colocar sua energia nisso, ou acessar a frequência disso, e fazer com que isso se torne material, porque a informação disso já existe, a informação disso que você deseja está em toda parte, seja saúde emocional, saúde física, conquista material, independência financeira. Essa informação ela está no universo
a toda parte, a gente que não sabe como acessar tudo isso, ok, meus amores? Então, essa mensagem de hoje, eu espero que você tenha se nutrido nessa fonte, que essa mensagem te traga algum crescimento, pratique isso, deixe os seus comentários, comente alguma coisa aqui no vídeo. Não se esqueça também de acessar o site, de checar lá no link, acesse o site, veja os produtos e faça também contato aqui comigo, eu estarei sempre aqui, a gente se vê amanhã com certeza, tá bom? No site também tem o curso para a formação de terapeuta, se você deseja ser um terapeuta e aprender como lidar com todas essas informações, que também elas são bem explícitas nos cursos. Então a gente se vê, um grande beijo, a gente se vê amanhã com certeza. Até lá!